também. Eu nunca fui nerd daquele tipo que compra gibi e acompanha e sabe a diferença entre Marvel, DC e cada personagem. Mas, é claro, depois que eu virei pai, eu acabei entrando nesse universo dos heróis e acabei também elegendo meu filme preferido dentre todos esses de heróis, que é o Homem-Aranha com o Tobey Maguire, que foi o primeiro em 2002. Esse é o melhor de todos, me desculpe quem tem alguma dificuldade, porque eu estou falando da minha, eu era jovem ainda quando eu assisti, então acho que foi isso que tocou muito meu coração. Mas, gente, o que foi brilhante aquele filme foi que o Peter Parker ali era um cara totalmente comum no colégio, por exemplo, e mais do que isso, era um cara meio nerd mesmo, meio desengonçado, que não tinha popularidade nenhuma. E a partir do momento que ele descobre aqueles superpoderes e as cenas vão fazendo você se sentir na pele dele, não é? De repente ele descobrindo que ele tinha uma força sobre-humana, o corpo dele de repente se desenvolve, os músculos se desenvolvem, ele tinha uma super velocidade, ele tinha sentidos superaguçados, e aquilo faz dele uma pessoa que, com certeza, a maior parte de nós gostaria de ter aqueles poderes. Só que assistindo o filme, você se sente na pele dele, e isso é muito legal. E aí, esse filme, como todos os outros de heróis, foram feitos para entreter a gente, com fantasias de coisas que a gente gostaria de ser, de experiências que a gente gostaria de ter na nossa vida. Experiências diferentes daquela coisa ordinária do dia a dia que muitas vezes a gente subestima, não é? E a verdade é que também o Evangelho propõe para a gente algumas transformações que têm, na verdade, a mesma radicalidade, no sentido de que há uma mudança radical, mas ela visa não a glória do personagem. A transformação que o Evangelho quer produzir em nós não é a transformação que nos leva a ser gente exaltada e glorificada, não. Mas é uma transformação que, quando alguém olha para a gente, exalta o nosso Deus e glorifica o nome dele. E é uma transformação também que nos dá poderes que a gente até então não tinha. E não deveria ser diferente na nossa vida. Nos dá dons, nos dá capacidades, habilidades. Transforma emoções, sentimentos, vontades. De repente, onde só que tinha desejo para o pecado, começa a ter desejo pelo que é santo. E começa a ter asco pelo pecado. E muitas vezes a gente não está percebendo evidências que a gente devia estar buscando ter na nossa vida, de que a gente teve essa metamorfose, de que a gente passou por esse novo nascimento, que a gente morreu para si mesmo e agora está vivendo para Jesus. E aí eu vou ler aqui uma história com vocês que está em Lucas 19, de um homem que teve essa transformação impactante. E a história diz assim, Lucas 19, verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem conhece um pouco desse pano de fundo do Novo Testamento, tinha essa figura do publicano. Quem aqui assistiu The Chosen já? Então, bom, os demais todos que não levantaram a mão estão em pecado até que comecem a assistir. Você tem tempo ainda de se retratar, de sofrer uma metamorfose, de nascer de novo e assistir The Chosen. Brincadeira, gente. The Chosen tem a figura do Mateus, que é o publicano, que é esse cobrador de impostos.
E ele era do povo judeu, só que ele não estava a serviço do povo judeu. Ele não estava preocupado com o impacto negativo que o trabalho dele causaria no povo dele, porque ele servia ao Império Romano, ao Império opressor. E isso fazia com que os cobradores de impostos, publicanos, fossem muito mal vistos. E Zaqueu não só era um cobrador de impostos, como ele era o chefe deles. Ele era um homem de alta posição social, e diz o texto que ele era rico. Ele era alguém rico, de alta posição social, embora fosse de baixa estatura. E aí o que acontece naquele momento é que ele sofre uma transformação radical de dentro para fora. Do lado de fora começam a aparecer características na vida de Zaqueu que até então ele não conhecia. Ele mesmo já não se reconhecia mais. Porque para ele chegar naquele ponto ali, certamente ele foi um homem muito ambicioso para conquistar a posição que ele tinha. E se tornou rico com isso. Mas ali a vida de Zaqueu ia ter um novo começo. Ia sofrer uma operação radical da parte de Deus. E tudo ia se fazer novo. Porque a boa nova do Evangelho de Jesus é a boa nova dos novos começos. E hoje, eu não sei qual é o pano de fundo da sua vida hoje. Pode ser que tenha gente aqui hoje sendo mal visto porque fez bobagem demais. Gente que antes do retiro estava andando mal e longe de Deus. Gente que ou estava desviada, ou então até estava andando na igreja, mas vivendo uma vida que não estava evidenciando o novo nascimento. O novo nascimento de verdade, ele produz alguns frutos que são evidentes na nossa vida. Mas a boa notícia é que não importa como você chegou nesse retiro, você pode sair daqui totalmente transformado pelo poder de Deus. Essa é a boa nova. Agora, em abril, se completaram 30 anos que eu tive essa experiência de transformação que Zaqueu teve num retiro como esse. E foi uma experiência que só quem me conheceu antes poderia compartilhar do quanto Deus fez na minha vida. Agora, como é que a gente pode identificar se Deus já tem me dado essa experiência de novo nascimento que Zaqueu sofreu? Quais são essas evidências? A primeira delas é o abandono de um projeto de vida baseado em orgulho. Veja bem, a gente falou que Zaqueu era um homem rico, próspero, bem-sucedido. Zaqueu era a descrição de um modelo de sucesso como cidadão, não é? Fora para os judeus, mas para os romanos, para os dominadores, para o povo, para os opressores, ele era um modelo de um homem bem-sucedido, dentro daquele contexto. E ele, então, naquele momento, ele entendeu quem era Jesus. Ele ouve falar que Jesus, o Senhor da glória, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Messias, estava se aproximando. E diz o texto que, quando ele ouve falar que Jesus estava vindo, naquele caminho, ele se antecipa e sobe numa árvore. Veja bem, a gente não está falando de um cara qualquer, de um moleque de rua que subiu numa árvore para ver uma curiosidade qualquer. A gente está falando de um homem de alta posição social, rico, que se humilha, que sobe na árvore numa atitude de desespero, que sobe na árvore como quem diz assim, olha, minha vida não está dando mais, eu preciso conhecer esse aí, Senhor, sobre quem eu tenho ouvido falar, esse que transforma vidas, esse que dá sentido à vida das pessoas que têm encontros com Ele. Eu preciso conhecer esse Jesus sobre quem tanto as pessoas falam. Eu preciso ter o meu encontro com Ele. E ele, por ser de baixa estatura, sobe numa árvore que ele fala, eu não posso perder essa oportunidade. Jesus está passando, tem um retiro ali em Rio Bonito. Esse é o momento de eu ter um encontro com Ele. E quando você tem consciência de quem é esse Senhor, é essa atitude que você tem. Eu tive uma experiência radical antes de me converter, de um coração duro. Eu lembro que eu tinha ido na igreja
num certo culto, e o pregador ali, era um pregador muito conhecido, estava pregando muito bem e tudo, e eu conversando com meus amigos, eu era adolescente ainda, e o pregador olhou para mim assim, eu queria pedir para aqueles jovens que estão conversando ali, ficassem quietos. Gente, eu fiquei com uma raiva daquele pregador, mas muita raiva. E aí, pouco tempo depois, talvez um ano depois, eu tive a oportunidade de ir num retiro. Eu não era convertido, eu não tinha nascido de novo. Fui no retiro, fui com um grupo de amigos, os amigos levaram maconha, e aí pronto, Jonatas estava com a galera que levou maconha, Jonatas levou maconha, no próximo retiro o Jonatas não pode ir, porque sei lá o que esse cara vai trazer para o retiro, né? E aí no outro retiro eu não pude ir, eu fiquei indignado com aquilo. Cara, me vetaram, porque, fiquei com o filme queimado no outro. Cara, eu fiquei com muita raiva. Que igreja é essa? Que líder é essa de jovens que não deixa eu ir, achando que eu vou fazer bobagem? E nessas duas ocasiões diferentes, eu fiquei transtornado e morrendo de raiva. Sabe por quê? Porque eu não tinha nascido de novo. E no ano seguinte, então, eu procurei aquela líder e implorei a ela: eu preciso ir nesse retiro. Porque eu estava no fundo do poço existencial. Eu estava numa depressão profunda. Eu já tinha experimentado tudo quanto é besteira nesse mundo. Tudo não, tudo é coisa demais, né? Eu já tinha experimentado, ainda mais nos dias de hoje. Mas eu tinha experimentado, né, as alfarrobas dos porcos, né? Já era aquele filho pródigo, cara, agora eu tenho que ir. E eu fui lá e implorei para ela. Eu implorei correndo o risco de levar veto de novo para ir no retiro. E ela foi misericordiosa e me deu uma oportunidade de ir. E foi naquele retiro, em 1993, que eu entreguei minha vida para Jesus. E ali tudo começou, e ali tudo mudou. Por quê? Porque eu creio que eu já havia nascido de novo antes de ir para aquele retiro. O meu coração estava em ebulição, Deus estava operando transformações, eu estava inconformado, minha vida estava um lixo. Eu falei, esse não é o projeto de Deus para mim. Eu cresci na igreja, eu conheço minha identidade, eu sei quem é o Senhor da história, eu sei quem me criou, eu sei quem morreu por mim na cruz. Eu preciso. Já não é mais a atitude daquele Jonatas arrogante, prepotente, que fica com raiva porque recebeu bronca. Não, agora é o Jonatas que sabe que merece bronca mesmo. E essa foi uma experiência que eu vi claramente. Cara, esse Jonatas de hoje é um outro, não é mais aquele. Houve um novo nascimento, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e agora tudo se fez novo. Amém? Existe algumas vezes uma discussão teológica se apelos, depois das pregações, que são muito usados em muitas igrejas, seria uma coisa correta, porque a Bíblia não relata apelos nesse modelo que muitas igrejas praticam hoje. A gente não só não tem nada contra, como em retiros a gente às vezes faz, não é? Esse modelo ficou um pouco desgastado. Mas o interessante do apelo é que ele dá uma oportunidade para as pessoas de se jogarem de cabeça, de falarem publicamente, de publicamente subirem na árvore e falarem: olha aqui Jesus, eu estou aqui, ó. Eu não me preocupo com o que vão pensar de mim, eu não me preocupo com o que vão cobrar de mim. O que eu me preocupo é que eu preciso me entregar ao Senhor, eu preciso ter esse encontro com o Senhor. Só que isso não acontece com gente orgulhosa. A vida de Zaqueu, talvez até aquele momento, fosse só ambição, amor ao dinheiro, orgulho, vaidade. Mas a partir desse momento a vaidade foi jogada de lado. Ele está lá desesperado, vulnerável, naquela figueira brava, querendo ver Jesus passar. Quem sabe de longe eu já vou ser abençoado só de olhar para ele. Tamanha convicção de fé que tinha tomado o coração de Zaqueu, porque ele havia nascido de novo. Essa atitude de humildade, de quebrantamento, é uma das primeiras e grandes evidências de que ali houve um novo nascimento. Ela é fundamental, ela é essencial. A humildade nos leva a uma busca insaciável. Um dos meus textos prediletos em toda a Bíblia é aquele texto de Paulo em Filipenses 2, 5, que Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em figura humana.
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a atitude de alguém que nasceu de novo também. A semelhança do seu Senhor. Paulo está falando, nós que nascemos de novo, assim como Jesus, somos chamados a um alto esvaziamento. Porque enquanto a gente estiver dominado pelo nosso próprio orgulho, pela nossa própria presunção, pela nossa própria soberba, pela nossa ideia de que as nossas ideias são melhores, de que o nosso ponto de vista é o único correto, a gente não dá um passo na nossa caminhada com Deus. E aí, nossa vida não muda. Tem gente que entra para a igreja, se batiza, mas vai acalentando o orgulho no coração e deixa que o orgulho se torne uma fortaleza. A pessoa não aceita ser chamada a atenção, não aceita prestar contas, não aceita ser discipulada, não confessa pecados, não exercita autoesvaziamento e humildade. E o que acontece? Quando a pessoa está cheia de si, não tem espaço para Jesus nesse coração. Só tem espaço para Jesus quando a gente se esvazia. E se esvaziar tem a ver, às vezes, com deletar certas publicações. Falar, cara, não tinha nada a ver eu publicar aquilo. Me expus demais. Fui arrogante. Expus demais meu corpo, talvez. Expus ideias que não têm fundamento na palavra, são ideias minhas. De onde é que eu tirei isso? Olha para Jesus, Jesus jamais publicaria isso. Abrir mão de coisas que são importantes para nós. Zaqueu era chefe da coletoria. Uma coisa que era muito importante, que ele tinha lutado para ser aquilo a vida toda. E tem coisas que às vezes estão atrapalhando a nossa relação com Deus, e Deus está falando para a gente depositar diante dele. Pedir perdão àqueles que a gente ofendeu. Exercício de autoesvaziamento. Eu não quero, porque eu estou certo, ele está errado. Eu estou no meu direito. E o perdão é uma perda grandona mesmo. Você tem que ir lá e perder. E renunciar ao seu direito. E falar, não, tem algo que é maior do que o meu direito. É a minha paz. É a minha liberdade em Cristo. É a unidade do corpo. Eu vou lá e vou pedir perdão. E vou me reconciliar. Reconhecer que a gente está debaixo de rebeldia quando for o caso. Tem gente que às vezes não tem a vida mudada por causa disso. Não tem evidência de novo nascimento. Porque continua debaixo de rebeldia. Reconhecer que estamos conseguindo nos esvaziar a ponto de fazer qualquer coisa. Reconhecer que não estamos conseguindo nos esvaziar a ponto de fazer qualquer coisa para ouvir Jesus. Até subir numa árvore no meio do nada, né? No meio da cidade. Segunda evidência de que você realmente nasceu de novo. A primeira é a humildade, né? Abandonar o orgulho, a vaidade como projeto de vida. Falar, isso não é mais para mim. Agora eu estou com Jesus, minha vida vai ter que mudar. Agora Ele é Senhor, agora Ele está no centro, não mais eu. Segunda, desejo por Deus mais do que tudo. E aí, o que acontece em seguida é o seguinte, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus olha para Zaqueu e dá uma de entrão. Fala, Zaqueu, desce rápido, porque eu quero estar em sua casa hoje. E mais maravilhoso do que Jesus saber o nome dele, chamar ele, é Zaqueu está tão maravilhado com a presença de Jesus, que ele fala, desce depressa. Ele desce correndo e recebe Jesus com alegria em casa. Porque ele falava, eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Ele entre e faça a transformação que Ele quer operar. Porque eu já me entreguei, gente, eu creio que Jesus não estava ali falando tanto para Zaqueu, ele já tinha discernido que havia novo nascimento em Zaqueu. Ele queria mostrar para os demais que estavam seguindo ele o que era alguém que nasceu de novo. E alguém que nasceu de novo não fica assim, vou pensar se eu vou para retiro, se eu vou para Búzios dar um rolé, se eu vou para reunião de oração, se eu vou para boate e tal. Não tem esse conflito.
Cara, eu quero Jesus na minha vida, na minha casa, e eu quero correr para receber Ele e receber com alegria, porque hoje Ele é a minha alegria, porque tendo Ele eu tenho tudo, porque Ele me preenche completamente, porque Ele dá sentido à minha vida, porque a minha vida hoje é dEle. Ele queria acolher Jesus. Às vezes Jesus enfrentava grande resistência na pregação dele, não é? Às vezes a gente fica maravilhado, pô, imagina você ver o próprio Jesus pregando fisicamente na sua frente, não é? Mas isso, gente, só é impactante para quem nasceu de novo. Você quer uma prova disso? Está lá em João 6,66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Alguns discípulos que estavam andando com Jesus até aquele momento, quer saber? Esse negócio de Jesus não está com nada. Esse negócio não vai levar a gente a lugar nenhum. Essa doutrina de Jesus está furada. E foram embora, arrogantemente. Deram as costas. Mas Pedro diz o seguinte, Senhor, a gente vai para onde? Uma vez que a nossa experiência com o Senhor foi real, uma vez que houve morte para si mesmo, uma vez que a gente está vazio de si mesmo, e o Senhor hoje é tudo para nós, para onde a gente vai? Que caminho a gente tem quando a gente descobriu o único e verdadeiro caminho? O caminho, a verdade e a vida está diante de nós. Não tem projeto nenhum nesse mundo mais maravilhoso e encantador, mais tremendo, mais poderoso, mais glorioso. Alguém que nasceu de novo não consegue reconhecer mais na sua vida outro caminho, só tem um. Não tem plano B, só tem plano A. E o plano A é andar com Jesus. Zaqueu estava nesse ponto, o coração dele agora só tinha olhos para Jesus, ele estava totalmente rendido. E ele foi capaz, então, de expressar esse desejo por Deus mais do que tudo. E, gente, a operação que Deus quer fazer em nós, em mim e em você, é a operação que vai fazer a gente entender que Ele vale mais do que tudo. E até que a gente entenda isso, a gente não vai experimentar o projeto pleno de uma nova vida em Cristo. Para alguns que estão aqui hoje, Jesus pode estar falando assim, olha, desce depressa, sai daí. Rompe essas amizades que estão te sufocando, te fazendo mal. Rompe esse namoro que está em pecado, que precisa ser podado. Talvez ele esteja falando para alguns assim, olha, para de fazer isso. Agora é o momento de você desejar Deus mais do que qualquer prazer e qualquer coisa que a vida pode estar te oferecendo. Você pode dizer que é grato a Deus pela riqueza de pertencer à família da fé, pela liberdade de culto que a gente experimenta, pelo fato de você fazer parte de uma família cristã, pelos muitos convites e advertências que Jesus tem feito reiteradamente a você. Muitos aqui podem ter tido muitas oportunidades de passagem de Jesus como Zaqueu teve, mas não estão subindo na figueira, não estão se jogando de cabeça, não estão dizendo, Senhor, é o Senhor e mais nada. É o Senhor reinando sobre tudo. Essa é a segunda grande lição. E a terceira evidência que Zaqueu dá para a gente também de forma brilhante do que é uma vida realmente transformada. Gente, isso não tem a ver com estar batizado e frequentar a igreja. Isso pode acontecer. Quem sabe que alguém nasceu de novo ou não é só Deus que tem esse poder de julgar essa situação. E você pode conseguir tapear todo mundo, mas a Ele não. Ele sonda os corações e Ele sabe quem está andando no caminho dele. Ele sabe quem é joio e quem é trigo, quem é religioso, nominal, frequentador de igreja e quem é discípulo de Jesus, que tem buscado viver uma vida no altar todos os dias. E a terceira grande característica é uma mudança radical de valores.
Como eu disse, Zaqueu provavelmente viveu dominado pela ganância, pelo amor ao dinheiro. Ele queria ser rico e ele conseguiu isso. Mas agora existe uma mudança de valores tão impactante que Zaqueu se levanta e diz o seguinte: olha, a partir de agora eu vou dar a metade de tudo que eu tenho aos pobres. E vou restituir aqueles que eu passei a perna 4 vezes mais. Agora, Mamon deixou de ser um Deus na minha vida. Agora só existe um Deus, só existe um Senhor. E esse Senhor é o Senhor que está aqui sentado na mesa comigo. E eu posso perder todos esses bens, que Ele continua sendo meu Senhor. Que Ele continua me suprindo, que Ele continua dando pleno sentido à minha vida. Porque houve uma mudança radical de valores. Então essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Caramba, o que mudou depois que eu me converti? Eu continuo sendo regido pelos mesmos valores? Eu continuo elegendo amizades pelos mesmos critérios? Eu continuo segregando? Eu continuo nutrindo uma panelinha fechada que não permite a outros entrarem? Ou eu tenho um coração generoso, que ama pessoas, que acolhe pessoas? Quais valores têm moldado meu coração? Para mim, a popularidade, redes sociais, toda essa coisa que está em voga aí, é a coisa mais importante? Ou para mim, eu posso nem ter nada disso, porque eu tenho o Senhor? Houve uma mudança radical lá no contexto dele, para o que ele vivia. Talvez você diga assim, pô, mas eu não sou nada disso, né? Mas tem coisas que a gente pode estar cultivando e considerando muito valiosas, que podem estar atrapalhando a nossa caminhada com Deus. E aí, Deus está falando, olha, eu quero que você entregue isso diante do meu altar hoje. Isso que se tornou um ídolo na sua vida. Isso que se tornou a coisa mais importante. Então, são coisas, às vezes, que a gente dá muito valor, não é? Eu lembro que, quando eu me converti, eu tinha terminado um namoro, e a menina queria voltar de qualquer jeito. E ela ofereceu para mim fazer coisas que a gente fazia antes de eu me converter. E eu falei com ela, eu não vou fazer isso, porque agora eu estou com Jesus. E ela me chamou de homossexual para baixo, por causa disso. E eu falei, não importa, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Um dia, quem sabe, ela tenha tido seu encontro com Jesus. Mas nesse momento, a minha vida é de Jesus, eu perdi. Do ponto de vista do mundo humano, eu perdi. Eu lembro de amizades que eu tive que abrir mão. Tem coisas que são valiosas para nós, mas coisas que alimentam aqueles valores errados em nós. A roda dos escarnecedores. E aí, quando a gente tem essa mudança de valores, o prazer pela santidade supera o prazer pelo pecado. O prazer do pecado. A alegria de saber que só agora eu estava no centro do projeto de Deus para a minha vida. Jesus foi muito firme em cobrar da gente coerência e uma entrega total. Mas ele diz o seguinte, lá em Mateus 19, 29, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ele está falando assim, olha, a vida cristã, ela implica em alguns prejuízos. Existem preços que a gente vai pagar só porque a gente entregou a vida para Jesus. Zaqueu pagou o preço de algumas questões que ele teve que abrir mão, não é? E Jesus está falando para a gente aqui, olha, também. E você vai receber 100 vezes mais e herdar a vida eterna. E aí alguns podem entender que aqueles teólogos da prosperidade, que ele estava se referindo aqui ao aumento do patrimônio, né, da riqueza. Mas eu entendo que nesse texto aqui ele está falando de uma prosperidade espiritual, 100 vezes mais, coisas que valem muito mais do que qualquer coisa que a gente venha conquistar aqui nesse mundo. E será que a gente está disposto a falar hoje para Jesus, olha, Jesus, eu estou disposto a perder, eu estou disposto a abrir mão, porque hoje o Senhor é o centro da minha vida, eu quero ser como Jesus,
Ser como Jesus é o grande objetivo da minha vida. Tem um outro relato no Evangelho que fala do jovem rico que foi até Jesus: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala: você sabe, cumpre os mandamentos. Ele fala: isso aí eu já tenho feito. E aí Jesus identifica o ídolo dele e fala: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro nos céus. E aquele jovem, por ter elegido Mamon como Deus dele, inconscientemente ou conscientemente, ele dá as costas para Jesus e vai embora. Porque ele não tinha nascido de novo. E por ele não ter nascido de novo, ele fica com raiva de Jesus e vai embora, porque ele não estava disposto a entregar tudo. E o que Jesus quer é que a gente entregue tudo. O que Jesus quer é mudança radical de valores. Paulo fala assim lá em Colossenses 3, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Deus em Cristo. Ele está falando assim, olha, quem passou por um novo nascimento tem seus valores no alto, lá no céu. Pensa como cidadão do céu, entende que a sua pátria não é aqui, que a gente está aqui só de passagem. E aí essa é uma terceira e grande evidência que Zaqueu dá para a gente de uma vida que realmente nasceu de novo. Algumas aplicações aqui. Primeira, certifique-se de que você tem aprendido a agir como um servo humilde. Veja bem, certifique-se, ou seja, não é simplesmente haja como um servo humilde. Zaqueu não fez aquilo premeditando em convencer Jesus de alguma coisa, convencer Deus da sua bondade. Não, ele fez aquilo espontaneamente, porque ele tinha nascido de novo. E é assim que o novo nascido faz, abandona o projeto soberbo do jovem rico e fala: Senhor, hoje tudo que eu tenho é teu e eu quero viver para a tua glória. Na prática, a quem você pode dizer que está servindo? Essa é a pergunta. Deixe-se confrontar por Deus. Cuidado, porque tem gente que frequenta a igreja há anos e não se deixa confrontar por Deus e nada muda. Só que o tema desse retiro é: se alguém quer vir após mim, dia a dia se negue, tome a sua cruz e siga-me. É um convite à autorrenúncia, é um convite a colocar Deus no lugar de Deus na nossa vida e nos colocar no lugar de servos humildes que dizem: minha casa é sua, minha mesa é sua, meu coração é seu, meus pensamentos são seus. E eu quero que o Senhor me purifique de todo mal. Não para convencer o Senhor de que eu sou bom, mas como fruto de que eu nasci, resultado de que eu nasci de novo, para a glória do seu nome. A segunda aplicação: busque a Deus como alguém que de fato precisa só dele, que de fato só precisa dele. Como alguém que sabe que não tem mais para onde ir, só ele tem palavras de vida eterna. De alguém que, como Paulo, pode afirmar assim: olha, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas e considero elas como esterco para poder ganhar Cristo. As coisas que eu exaltava, que eu engrandecia na minha vida, que eram o meu sentido de viver, hoje para mim são esterco. Cocô de bicho, comparado com aquilo que Cristo é, com a grandeza do conhecimento dele. Colocar as coisas no lugar certo, entender que Deus é tudo que a gente precisa, é fundamental e é uma evidência de que a gente de fato está andando com Ele. E a terceira e última aplicação aqui: mantenha sua mente na eternidade que nos aguarda, né? Com todo o fascínio que Peter Parker possa ter causado a quem foi no cinema lá em 2002, aquela trilogia passou. Depois fizeram outra trilogia do Homem-Aranha. Aí ela passou também. Aí fizeram a terceira trilogia do Homem-Aranha. Aí botaram o Homem-Aranha nos Vingadores. Aí agora criaram o multiverso do Homem-Aranha.
Tem diversas dimensões em que cada uma delas tem um Homem-Aranha diferente. Porque tem que criar muita coisa para tentar preencher esse negócio, porque isso não é eterno. Isso é temporal, isso não satisfaz, isso não torna pleno. E aí, os superpoderes que Peter Parker ganhou não são nada comparados com os poderes que eu e você ganhamos para viver debaixo do poder do Espírito Santo, não só aqui nesse mundo, mas durante toda a eternidade. E a gente precisa viver como alguém que tem a mente na eternidade, pensa nas coisas do alto. E a gente precisa todo dia buscar viver assim, reconciliado com o Criador, Senhor dos Senhores. Amém? Vamos orar? Senhor querido, obrigado por essa história, pela vida de Zaqueu, pelo modo como o Senhor agiu na vida dele. A gente se identifica no sentido de dizer, a gente também quer ter um encontro real contigo. A gente também quer ter a vida impactada, transformada radicalmente. A gente também, Senhor, quer mostrar ao mundo sem Deus, sem esperança, o fato de que existe um Deus todo-poderoso, que pode transformar realidades, que pode transformar valores, que pode nos fazer gente útil no teu reino, que pode nos fazer gente que vai glorificar o teu nome em tudo. Te peço que o Senhor, se tem alguém que está na mesma situação que Zaqueu, que está aqui nesse retiro, como se estivesse subindo nessa figueira brava, num ato de desespero, de desejo por Deus, de necessidade de encontrar com esse Senhor dos Senhores, com esse que viveu uma vida tão mais excelente e nos mostrou um projeto de vida tão perfeito, que o Senhor se revele a cada um desses que estão aqui, Senhor, que todos saiam daqui tendo uma experiência transformadora, impactante, para glorificar o Teu nome com as próprias vidas, em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.